dia, irmãos, graça e paz a todos. Toda boa história precisa de um bom começo. Aliás, toda história tem que ter algum começo. Se essa história é relatada num livro ou no filme, ela deve ter a sua introdução. E é por meio da introdução que nós podemos ser despertados ao interesse de continuar assistindo ou lendo aquela história, ou simplesmente dizer assim, não, acho que não vai valer meu tempo, eu vou desistir aqui antes de começar. E é por meio também da introdução que nós temos um direcionamento de como deveremos ser apresentados àquele conteúdo que está sendo proposto, de modo que ele também conduz o modo como nós interpretaremos aquela narrativa. E a lei de Deus, quando foi dada, ela também trouxe uma introdução. E ela está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e é lá que eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Porque é na introdução à lei de Deus que o Senhor desperta o nosso interesse para conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Êxodo capítulo 20, nós leremos apenas os versos 1 e 2 da palavra do Senhor, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai, maravilhoso Deus, eterno, bendito, poderoso e santo, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, convocados a prestar um culto ao Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que é digno de honra, de louvores, a quem dirigimos nossas orações e de quem esperamos ouvir a voz, para que possamos ter o nosso coração cativo à Tua vontade que nos foi revelada na Tua lei, na Tua palavra. Fala, pois, conosco a partir dela, nesta manhã, mais uma vez, para que possamos ser conformados, ó Deus, à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, expressão exata do Teu ser. É assim que nós oramos ao Senhor com gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 20 aqui de Êxodo, ele é antecedido por outros 19 capítulos desta narrativa, que trazem a história de um resgate, de uma redenção, de uma libertação que Deus operou para o seu povo. O povo de Deus estava preso, cativo, escravizado durante mais de 400 anos na terra do Egito. E aí Deus tinha levantado um homem, um servo dele, chamado Moisés, que seria o líder deste resgate, seria instrumento de Deus para trazer o povo e levar o povo à terra que Deus lhe havia prometido desde lá de Gênesis a Abraão, que foi o patriarca desta nação. E neste percurso todo, ao longo desses 19 capítulos, nós lemos que existe uma movimentação no deserto deste povo. Até aquele momento, um leitor mais apressado não vai perceber que eles estão não perdidos no deserto. Porque a impressão que se tem, quando você olha a geografia do resgate, parece que o povo poderia ter escolhido um caminho mais curto, seguir um caminho mais reto, sem tantos arrodeios. Mas havia um plano naquele resgate e havia lugares que eles precisavam visitar antes de chegar à terra prometida de Canaã. E esse lugar é justamente este aqui, de onde Deus profere as suas palavras, que dirigiriam todo o povo, toda a história, toda a vida deste povo que havia sido resgatado. Esse lugar é o Monte Sião. Então havia uma expectativa de Moisés para chegar neste lugar. Porque lá no capítulo 3, quando Moisés é chamado por Deus para ser este que libertaria o povo, Moisés, que era alguém que foi criado como egípcio, depois fugiu, depois voltou para a sua terra, e Deus fala assim, você vai lá para libertar o povo. Ele diz, Deus, com que autoridade eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá diante de um povo que está há 440 anos escravo, e vou dizer, vamos, Deus vos chamou para sair desta terra. Eles não me darão ouvidos. Como é que eu vou falar isso para eles? E Deus falou assim, eu vou te dar 3 sinais. O primeiro sinal é que você vai pegar o cajado, você vai lançar esse cajado no chão e ele vai se converter em uma serpente. Se ainda assim o povo não crê em você, pegue a sua mão, coloque no seu peito,
a sua mão sairá branca como a neve, ressequida por causa de uma lepra. Você a colocará de novo no seu peito, e ao retornar, a sua mão estará como o restante da sua carne, curada. E outro sinal eu vou te dar, é que depois que você liderar este povo nesta saída, neste êxodo, rumo à terra prometida, no caminho, eu vou me encontrar com você e com o meu povo no monte, que é este aqui onde está seus pés, o monte onde eu falo com você, o Monte Sinai. Então, nesses 19 capítulos, havia essa expectativa no coração de Moisés, para que este terceiro sinal viesse a se cumprir, e mostrasse que, de fato, aquele plano haveria de ser vencedor, porque as tropas de Faraó os perseguiam. Lembra que Deus, com pesada mão, fez com que Faraó libertasse o povo, contra a sua vontade, contra a vontade de Faraó. Ele enviou 10 pragas, ele castigou a terra e os deuses daquela terra. E aí Faraó, como que dizendo, vão embora antes que eu morra, ele liberta esse povo. Mas depois coloca as suas tropas para perseguir esse povo e trazer de volta como escravos. E aí Moisés está naquela, entre o exército do povo inimigo de Deus e o monte, que poderia ser ali a sinalização perfeita de que aquele encontro que haveria de acontecer estava agora prestes a realmente ocorrer e confirmar todo aquele projeto impensável de libertação. E Deus se coloca no monte para falar com o povo. Mas antes de trazer a lei de Deus, antes de ele trazer a revelação da sua vontade para o povo, para que eles não adorassem outros deuses, não matassem, não mentissem, não furtassem, não cobiçassem, guardassem um dia de descanso, não dissessem o nome de Deus em vão, não adorassem a Deus conforme as suas imaginações, criando imagens de escultura e adorando e se prostrando diante delas, Deus faz uma introdução, para que eles pudessem entender o propósito daquela revelação de Deus. Por que que vocês vão ter este código legal para poder guiar vocês, não apenas aqui no deserto, mas por toda a trajetória? E aí é sobre estes propósitos, as razões para se conhecer e para se adorar a Deus, que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã. Então veja que logo no primeiro versículo, o narrador coloca que Deus falou todas estas palavras com o povo. E no versículo 2, ele começa dizendo: primeiro, eu sou o Senhor. O primeiro aspecto aqui, que dá para identificar no texto, como uma das razões que Deus deu em seu preâmbulo da lei, para que ele pudesse ser devidamente adorado, é que este Deus, ele é o Senhor. Ele é o único Deus. Lembra que o povo estava há muitos anos vivendo numa terra pagã, uma terra idólatra, uma terra politeísta que adorava diversos deuses. E Deus estava chamando o povo para relembrá-los de onde eles tinham vindo. Que este Deus que os havia permitido sofrer naquela terra como escravos, era o Deus que agora os estava libertando, porque Ele é Senhor de toda a terra. Eu sou o Senhor. Eu sou o único Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus. Não havia nada. Deus é o único que é eterno. Salmo capítulo 19, ou Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória deste único Deus. O firmamento anuncia, declara as suas obras, as suas maravilhas, apontando para aquele que os criou. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. De Deus se pode conhecer claramente todos os seus atributos, os invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, a sua majestade, o seu poder criador, a sua soberania, tudo isso está claramente manifesto por meio das obras que foram criadas. Por isso, todo ser humano é indesculpável. E finalmente na revelação daquele que se fez carne, sendo o Deus eterno, sendo este único Senhor, encarnou, veio ao mundo, e por causa dele todas as coisas foram criadas. Por causa deste único Senhor, tudo aquilo que existe e conhecemos, de fato se tornou realidade em nossa vida. Então todo esse resgate histórico em uma única expressão, eu sou o Senhor,
trazia de volta o povo para uma realidade imutável. É que nós devemos adorar a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus, de Ele ser Criador. E a pergunta que nós fazemos é, com base nesta verdade de que Deus é o Criador, é o governador absoluto de toda a criação, nos faltaria alguma razão extra para submeter-nos a Ele, para adorá-lo? Não. Mas para com o seu povo, Deus se revela não apenas como o Senhor. Veja o verso 2. Eu também sou o teu Deus. Deus se relaciona conosco. Se você puder voltar algumas páginas para o capítulo 4 de Êxodo, veja como é que Deus tratava o seu povo quando prometia-lhes libertação da terra do Egito. Êxodo capítulo 4, versos 20 a 22. Deus está falando com Moisés, dizendo as coordenadas que Moisés ia ter que seguir para libertar o povo. Aí ele diz assim, Moisés, você falará a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, Faraó, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou-se com o Senhor. Então perceba que quando Deus fala com Moisés, para que Moisés vá até Faraó, levar o recado de Deus, Deus não fala assim, olha, diga a Faraó que eu, o Senhor, estou ordenando libertar este povo que aí se faz escravo por muito tempo. Ele chama o povo de Israel de quê, irmãos? Meu filho. E aqui nós temos claramente, irmãos, uma linguagem da aliança que Deus fez conosco. É porque este relacionamento que Deus faz com o seu povo é mediado por um contrato, por uma aliança, por um pacto. E essa linguagem aqui de eu sou o teu Deus, tu és o meu povo, configura naquele contexto do Antigo Oriente Médio, o que era muito comum entre uma aliança de um suzerano para com um vassalo. Então havia o rei, o grande rei, o suzerano, ele primeiro se identificava, depois ele colocava um relato daquilo que ele havia feito de benefícios para com aquele que estava sendo candidato a vassalo, colocava também ali, adicionava algumas bênçãos e maldições para o caso de quebra deste pacto, e colocava também uma cláusula que prometia fidelidade e proteção futuras. De modo que este rei suzerano exigia lealdade e obediência, fidelidade deste vassalo. E é claramente este o formato. Se nós tivéssemos mais tempo, a gente poderia percorrer por várias passagens em que Deus coloca de forma muito clara esta mesma linguagem, este mesmo formato. Não é que Deus estava copiando a cultura da época para poder colocar em termos das culturas hititas e dos povos que ali viviam, esses termos da aliança. Mas é que Deus sempre que fala com o povo, Ele fala para que o povo entenda. Então Ele usa da literatura da época, do contexto da época, para que o povo possa compreender e obedecer. E nesse formato que Ele faz aqui, se você for para o capítulo 6 de Êxodo, versículo 7, Ele deixa claro este formato de uma aliança, de um grande rei para com um pequeno povo. Ele diz assim: tomar-vos-ei por meu povo, vocês serão, e eu serei para vocês o quê? Vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, eu sou o Senhor, identificação deste grande rei. Vocês são o meu povo, estabelecido uma relação, Deus e povo, e uma narrativa, eu libertei vocês,
Eu já abençoei vocês. Eu já lhe dei algo que vocês não mereciam. Portanto, agora vocês me devem lealdade e fidelidade. E é nesse mesmo formato que Deus estabeleceu e que Ele volta a repetir em toda a história da redenção com o seu povo. E isso fica muito claro, irmãos, quando nós chegamos lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 26, e aqui é o ápice desta aliança, que é chamada de nova aliança, porque ela atinge a plenitude na pessoa deste verbo que se fez carne e que habitou entre nós, Jesus, o Filho de Deus. Veja lá, Mateus capítulo 26, no verso 28. Lembra que Deus utilizou das 10 pragas para libertar o Egito. A 10ª praga foi a praga da morte dos primogênitos daquele povo. Deus queria tirar o seu primogênito, o seu filho de lá. E se eles não obedecessem, eles é que perderiam o filho primogênito deles. Mas veja que em Jesus Cristo, nesta aliança que ele chama de nova, aí no capítulo 26, verso 28, não é mais no sangue dos primogênitos, que foi livrado das mãos do povo de Deus por causa da morte de um cordeirinho, cujo sangue foi manchado nos portais daquelas casas e trouxe libertação a eles. Mas é agora no sangue do próprio Deus. Veja, porque isto é o meu sangue. Cristo faz este gesto levantando o cálice da nova aliança. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então veja que toda a história da redenção é conectada a essa ideia de Deus, que é Senhor, ser o nosso Deus, se relacionar conosco. Deus não é só esse que é o transcendente, o totalmente outro. Ele também se faz imanente, o Deus presente conosco. Ele não é só esse Deus inalcançável, santíssimo, que está em outra dimensão, que nós não temos sequer o direito de olhar e se comunicar com Ele. Mas Ele baixou ao nosso nível, encarnando, vindo aqui, pisando nesta terra, para ser visto por nós, tocado. Mas não somente para isso. Ele veio para se dar numa cruz. Ele veio para derramar o seu sangue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda esta aliança que Deus fez com o seu povo foi para demonstrar que Ele não é aquele Deus inalcançável, como aquelas divindades pagãs que por mais de 400 anos o povo havia se acostumado a ver e a adorar. Divindades que eram injustas, desonestas, que impunham grandes obrigatoriedades sobre o povo, e que nada lhes fazia em favor. Esse é um Deus de graça, que ama um povo que não merece, desde antes desse povo existir, porque Ele já fez isso apontando para o sacrifício que Ele mesmo faria, por meio do seu Filho, para resgatar este povo, para a remissão dos seus pecados. Então, toda esta libertação, irmãos, que é narrada no livro de Êxodo, não é apenas uma libertação de uma nação que está sendo escravizada por outra, mas apontava para essa grande libertação dos nossos pecados. E isso é completado, isso é plenificado, isso é consumado no grito do Cordeiro de Deus, que na cruz do Calvário, entregando a sua vida na sexta-feira de Páscoa, disse: está consumado. Este é o meu sangue, que uma vez derramado em favor de vós, todos os seus pecados serão perdoados e vocês serão livres para adorar a Deus. Interessante que, nesta relação, através de Cristo, o nosso jeito de adorar a Deus, o nosso modo de nos aproximar de Deus muda. Porque por causa de Cristo, Deus não é só aquele que nós oramos como Tu és o Deus de toda a criação. Nós oramos: Tu és o meu Deus. Por causa deste verbo que se fez carne, nós olhamos para Ele e dizemos: Tu és o meu rei. Tu não apenas és o profeta por excelência, Tu és o meu profeta. Tu revelas a mim, ao meu coração, a vontade do Pai. Tu és também o meu sacerdote. É por meio do Senhor que abriu este novo e vivo caminho que eu posso me reaproximar do Santíssimo Deus,
que estava separado de mim por um véu inquebrável, mas agora foi rasgado de alto a baixo por causa da cruz deste Filho de Deus, que reabriu esta passagem livre. E agora, por meio dele e em nome dele, podemos chamar a Deus, por meio de Cristo, de meu sacerdote, meu rei, meu profeta, meu libertador, meu amigo, meu Senhor, minha salvação, minha herança, minha alegria, minha saúde, minha vida. É assim que Deus se relaciona conosco, de forma pessoal. Mas também, na continuidade do verso 2, lá de Êxodo capítulo 20, nós vemos o terceiro aspecto, por meio do qual Deus justifica por que nós devemos adorá-lo, por que nós devemos conhecê-lo e por que nós devemos servi-lo. É que não apenas Ele é Senhor, e não apenas Ele se fez um Deus pessoal, que se relaciona conosco por meio de uma aliança, mas também Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui, irmãos, nós chegamos ao cerne da questão. Porque aqui está um grande rei que não precisa desse povo, um rei que é soberano, que governa toda a terra, mas que resolve olhar para aquela pequena população, esquecida no mapa, sem terra, sem identificação, sem templo para adorar, e simplesmente diz: eu vou fazer de vocês o meu povo. E para isso eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra, a terra que aguarda vocês, a herança que vocês não merecem, mas que por causa desta aliança vocês receberão. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. E aí, em um comparativo breve que nós podemos fazer entre o estado desse povo antes dessa libertação e depois dessa libertação, tudo isso conectado com a obra libertadora do grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu convido os irmãos a abrirem Romanos capítulo 7. Veja a diferença que acontece na vida daqueles que se tornam povo de Deus. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Paulo escrevendo à igreja de Roma, Novo Testamento, Cristo já tinha vindo, morrido e ressuscitado. Mas veja como isso não nos faz lembrar do estado do povo que estava ali escravizado há 440 anos na terra do Egito. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei é boa. Eu, todavia, sou carnal. Olha agora, vendido à escravidão do pecado. Esse era o estado de todo aquele povo, vendido à escravidão no Egito. Mas olha agora qual é o estado desse povo, voltando uma página aí para o capítulo 6 de Romanos, verso 6 em diante. Romanos 6, o verso 6 em diante. Olha só. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, com Cristo, como Cordeiro de Deus, o nosso velho homem. Qual o propósito disso, irmãos? Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos, como servos de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos, como servos da justiça. Então, uma vez que Deus nos libertou de um império de trevas, de pecado, Ele nos transportou para um reino em que não deixamos de ser escravos, mas nós trocamos de Senhor. Nós nos tornamos agora servos da justiça. Os nossos membros, a nossa vida, toda a nossa história, agora serve não mais ao pecado, não mais às divindades pagãs de Faraó que nos aprisionava. Agora nós somos libertados de uma condição de mortos em pecados e delitos, de servos da injustiça, para libertos em Cristo, tornar-nos servos da justiça. Portanto, agora este relacionamento de um Deus Criador que se faz nosso Deus, é libertador. Não porque agora nos tornaremos senhores da nossa vida. E aqui está o resumo da vida cristã. É porque nós somos libertos para nos tornarmos servos de um Senhor que é santo, bondoso, justo, que desce ao nosso nível para inclinar-se e ouvir os nossos clamores, para abençoar as nossas famílias e marcar um encontro conosco para adorá-lo. Toda aquela expectativa, irmãos, que havia nesses 19 capítulos de Êxodo, para que o povo pudesse chegar neste local, que havia sido marcado lá no começo do livro, em que Deus falou para Moisés: olha, nós nos encontraremos neste mesmo monte, onde essa sarça está ardendo, de onde vos falo, e aqui mesmo eu falarei não só com você, Moisés, eu falarei com todo o povo, e ouvindo a minha voz, esse povo se tornará meu filho, e este povo será libertado desta escravidão, mas se tornará servo da justiça. E foi lá no capítulo 19, que nós vemos esse grande Deus, por meio de raios, trovões, terremoto, por meio de muito barulho, o povo se amedrontou ao ouvir a voz de Deus, e gritava para Moisés: Moisés, pede que esse Deus fale só contigo, porque nós estamos aterrorizados com a tua voz. Olha o que está acontecendo, este terremoto todo, essas saraivadas de fogo acontecendo em cima desse monte, a gente vai morrer, a gente não merece viver, nós somos idólatras, nós somos pecadores, e esse Deus é santíssimo e falará conosco, nós não suportamos ouvi-lo. E Moisés se coloca entre Deus e o povo, e sobe ao monte, para falar com Deus, e desce de lá com as tábuas da sua lei. É por meio dessa palavra que vocês vão guiar a história de vocês, e é por meio da voz de Deus, que vos assusta hoje na condição de escravo do pecado, é essa mesma voz que é doçura para o coração de vocês, porque traz esperança de que vocês se tornarão não escravos de si mesmos, de suas próprias contradições, mas agora vocês foram transformados em servos da justiça, para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não nos resta razões, ou não nos falta razões, para cultuarmos a Deus. Veja que o ato de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, é central na fé cristã. Deus falou: Moisés, vá até Faraó e diga: liberte o meu filho, para que meu filho vá para o deserto me adorar. Liberte o meu filho para que ele vá no deserto celebrar as minhas festas. Liberte o meu filho porque eu quero encontrar com ele no monte, para que ele ouça a minha voz. E para que a minha voz estabeleça um relacionamento pactual, de modo que ele possa ser abençoado com as minhas promessas, para que ele possa receber por direito uma herança que não foi conquistada por ele, mas pelo meu filho primogênito, não primogênito, mas unigênito, que virá para morrer sacrificialmente e assim conquistar para eles vida eterna. A vida cristã, ela é conduzida para este ato central, que nós aqui todos estamos participando nessa manhã. O culto a Deus, a adoração ao Senhor, é onde nós lembramos que este Deus Criador se tornou nosso, e que este nosso Deus, que é Criador,
se tornou pecado, para que o nosso pecado fosse punido nele. E por causa das suas dores, das feridas que esse pecado causa, por causa da morte que esse pecado imputou ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Filho, é que nós podemos ter perdão e descansar, não mais condenados como escravos de pecado, mas ressuscitados como servos da justiça. De maneira muito breve, 3 aplicações rápidas que nós temos para com essa história de libertação que Deus narra na sua introdução ao Decálogo para nós. É porque para adorar a Deus, irmãos, é primeiro preciso conhecer a Deus. Saber que Deus é Senhor, Criador, foi Ele que formou todas as coisas, toda a criação testemunha da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, da sua graça, da sua majestade. Mas não basta conhecer a Deus por meio das coisas que foram criadas. É por isso que Ele deu as suas 10 palavras, os 10 mandamentos. É para mostrar o que Deus gosta, o que Deus odeia, o que Deus quer para nós, qual o seu caráter, a revelação da sua moral. É por isso que Ele coloca para nós os 10 mandamentos. Mas estes 10 mandamentos também não nos são suficientes para nos ensinar a adorá-lo e estabelecer essa relação filial de graça com Deus. Então foi por isso que depois de todas aquelas profecias, festas, simbolismos, ritos e sacrifícios que apontavam para o Filho de Deus, se tornam cumpridas em uma pessoa, na pessoa do seu próprio Filho, que enviado pelo Pai, nasce sem pecado, cresce em santidade, obedece toda esta lei que para nós imputava condenação, porque se nós caíssemos em apenas um dos seus 10 mandamentos, nós nos tornávamos réus de toda aquela lei, porque ela é a revelação da lei de Deus. E este Deus que se fez homem, cumpre como homem e como Deus toda esta lei. Mas não apenas Ele obedece a esta lei, Ele também morre sacrificialmente no lugar de todos nós, que sabendo da nossa completa incapacidade, que reconhecendo o nosso pecado, a nossa condição de escravos, de querer fazer o bem e não o conseguir, de querer evitar o mal e cair nele constantemente, e de ver todo o peso da ira santa de Deus contra todo o pecado que a lei promete, caindo sobre nós, recebermos este livramento do Deus que se fez homem e que se fez pecado na carne, para que punindo o pecado na carne, toda a culpa recaísse sobre Ele, a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado, o seu pecado, as minhas contradições, as minhas tolices, as suas iniquidades, e se fazendo pecado diante do Pai, Ele pudesse cravar na cruz está consumado, dívida paga, justificados, pois, mediante a fé em mim, são todos estes que, ouvindo a minha voz, herdam a vida eterna, por meio deste perdão que meu Filho conquistou na cruz do Calvário. Se você é daqueles que ama introduções cativantes, seja em um livro, seja em um filme, não perca de vista o final da história. É possível que nesta caminhada, nesta narrativa, e isso bem aconteceu ou mal aconteceu com este povo, lembra que toda aquela geração que viu tudo isso, que ouviu a Deus, que viu todos os sinais e maravilhas do céu, fogo, fumaça, trovão, relâmpago, o tremer do monte, a voz do próprio Deus, todo aquele povo, depois de alguns meses, ao pé daquele mesmo monte, constrói o quê, irmãos, para adorar? Um bezerro de ouro.
Logo no primeiro mandamento, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E no segundo, não farás para ti imagens de escultura. Não adorarás, não prestarás culto a ela. Diante dela não se curvarás. Deus é o único Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Aí o povo reúne-se diante de um bezerro formado por argolas de ouro das mulheres que trouxeram do Egito e dizem: foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Então, não basta nos tornarmos animados com a introdução. É preciso ver a continuidade da história. Não basta se encantar ao ouvir a voz de Deus e até tremer de medo, e até ficar empolgado com esta narrativa que se desenrola em nossa frente. É preciso que caminhemos e avancemos pela história da redenção e rememoremos estes mandamentos que devem ordenar a nossa vida prática diante de Deus. Por outro lado, se nós resolvermos pular essa introdução e partirmos para o conteúdo que nos está proposto nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, sem olharmos para o destino que aquela introdução de liberdade traçou para nós, o melhor que poderá nos acontecer é nos tornarmos legalistas e pessoas que julgam de si mesmas capazes de obedecer a Deus, de seguir as suas regras e leis, de serem boas pessoas, bons cidadãos que por meio das suas obras alcançarão aquela terra que está prometida. Mas o convite que nós recebemos de Deus é para que, nos encantando com esta introdução, firmemos em nosso coração o propósito para o qual ela nos foi narrada. É para que nunca jamais esqueçamos que nós não éramos povo, Deus nos tornou povo. Nós éramos escravos, Deus nos libertou para a sua justiça. Nós éramos idólatras e tínhamos vários deuses falsos da nossa imaginação, cobertos de prata e de ouro. E Deus nos tornou verdadeiros adoradores por meio do seu Filho. E é com base nesta introdução que todas essas palavras de obediência fazem agora sentido para aqueles que se tornaram servos dessa justiça que a lei revela. De modo que a gente não pode jamais, irmãos, perder de vista o último capítulo dessa história. É por causa da palavra, do Verbo, que encarnou e revelou a sua plenitude. Deus em carne, que nós podemos vislumbrar a glória que nos está prometida. E é por causa dele que nós temos garantia de chegar no último capítulo, não como iludidos por um esforço meritório, mas cientes do tamanho da graça que nos foi conferida a cada um de nós que somos pecadores. Se você fundamentar o restante da sua história nessa introdução, saiba, Deus fará de você filho. Com isto você terá uma herança, uma terra para chamar de sua, uma casa que te aguarda e uma família com quem você já celebra hoje as bênçãos de uma esperança garantida para o futuro. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus amado e querido Pai, como é bom te chamar de Pai, Senhor. Ah, Deus, como é bom falar contigo, ouvir a Tua voz. A Tua voz não mais nos amedronta. Ela nos dá temor verdadeiro que não nos afasta de Ti, mas nos aproxima de coração dobrado, prostrado em gratidão ao Senhor. Como é bom nos aproximarmos do Senhor em culto, porque o Senhor nos chamou de um império de trevas, de escravidão, para no deserto falar conosco e receber o nosso culto. Ó Pai, mas aqui também lembramos, quantas das vezes, Pai, nós nos aproximamos para Te prestar culto e preferimos construir bezerros. Preferimos adorar o nosso dinheiro,
a nossa riqueza, deleites e prazeres carnais, como que ainda vendidos à escravidão fôssemos. Ó Deus, mas a Tua palavra nos garante que este relacionamento que temos para contigo não é estabelecido em nossa invulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis, fracos, inconstantes e imperfeitos. Ela foi estabelecida na eternidade por um Deus eterno, cheio de graça, que nos chama de meu povo e que nos amou primeiro, quando nós éramos ainda inimigos, pecadores, carentes da Tua glória. Ó Pai, que a cada dia o Senhor renove este compromisso de, sabendo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, possamos estruturar a nossa vida em obediência de gratidão e não obediência de mérito para a salvação, porque nenhum temos. Ó Deus, renova em cada coração aqui presente esta alegria do resgate, a alegria da salvação, que nos conduz à adoração dominical, junto desta família que com nós celebra a esperança de um futuro e de uma glória que nos aguarda. Porque nenhum mérito temos, o que temos é um coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e prometeu fazer pelo Teu povo. Somos falhos, é verdade, mas tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a cada dia a chegar diante do Senhor com um temor santo, que renove os nossos afetos de amor genuíno por Ti, por Tua palavra, e que isso nos mova em serviço e obediência ao Senhor, e assim demonstremos isso em nosso dia a dia, uns para com os outros. E todos aqueles que ainda ouvem a Tua voz, se assustam com ela, porque não deixaram de ser ainda criaturas caídas para se tornarem filhas do Senhor. Que esta Tua voz envolva o coração de cada uma delas, ó Pai. Converta, discipline, restaure e vivifique, para que junto conosco, em uma só família, adoremos ao Deus único, verdadeiro, Criador e Redentor da nossa vida e do mundo em que vivemos. Nós assim oramos ao Senhor com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém.